Então, pessoal, foi realizado o tal do Congresso do MBL, né, que saiu com algumas novidades aí que para muita gente podem ser empolgantes e tal. Para mim são apenas cômicas, né, de forma geral, é isso que eu posso dizer desse congresso aí. Talvez a maior surpresa aqui nesse caso seja o MBL criando um partido político seu, né, com alguns dos seus filiados e tudo mais. Além disso, temos também a notícia de que o Kim Kataguiri é pré-candidato a prefeito de São Paulo, não por esse partido do MBL, mas sim pelo União Brasil, o que é meio um contrassenso, né? Por que o União Brasil apoiaria o Kim Kataguiri para a prefeitura de São Paulo se ele depois vai sair do partido e integrar outro partido aí? Realmente não dá para entender muito bem, mas vamos chegar nesse ponto ainda. E também a participação do Sérgio Moro nessa história são os três grandes pontos aí a conversar a respeito desse Congresso do MBL, com o Kim Kataguiri falando grosso, né? Falando até em matar bandido. Olha que coisa. Realmente esse pessoal aí traiu o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está forte dentro deles ainda, né? Então vamos conversar sobre esse tema, ver esses pontos que eu citei, eventualmente uma ou outra coisa aí. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui houve o congresso do MBL, os ingressos aqui entre R$ 250 e até R$ 1.000 para quem chegasse de última hora querendo ali um acesso à área VIP. Que diabos alguém ia querer área VIP em congresso político? Isso aqui nem é uma balada, né? Enfim, vai entender a cabeça desse pessoal que gosta do MBL, esse pessoal da política limpinha, que é o grande ponto dessa história toda aí, né? A reunião da insignificância política do Brasil, que é essa turma dos limpinhos aí, do qual, infelizmente, o senhor Sérgio Moro fez questão de participar, né? Escolheu esse lado. Olha o grau de irrelevância que o Sérgio Moro adotou para si próprio, né? O cara saiu de um dos grandes nomes do Brasil, grandes personalidades do Brasil na época de juiz, um dos grandes potenciais políticos quando ele entrou para o governo do Bolsonaro, depois enfiou os pés pelas mãos, matou a Operação Lava Jato e agora está aí tendo que recorrer ao MBL para ter algum grau de relevância, que obviamente não significa relevância nenhuma, né? Mas então o MBL falou que o novo partido aí deles, né, anunciou a criação, vai ser o Missão, esse é o nome do partido deles. Fala sério, demoraram tanto tempo para apresentar o nome do partido e esse vai ser o nome, né? Fala sério. E aí a bandeira deles vai ser, olha só, nas cores amarela, preto e branco, né? Parece um pouquinho a bandeira Don't Tread on Me, a bandeira ANCAP, né? A bandeira de Gadsden. Parece que não foram muito originais nessa história aí, com o desenho de uma onça pintada. Fica muito mais Don't Tread on Me mesmo nessa história, uma versão brasileira dessa bandeira, nada original até aí, né? Então, atualmente, o MBL está na fase de criar o CNPJ para depois começar a correr atrás aí de 500 mil assinaturas, que é a quantidade necessária para se criar um partido político aqui no Brasil, aqueles trâmites burocráticos e tudo mais, né? Mas aí o Kim Kataguiri, nessa oportunidade também, nesse congresso, aproveitou para lançar a sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo aí pelo União Brasil, que é o partido do qual ele faz parte, né? Ele diz aqui o seguinte, que ele não é uma unanimidade no partido ainda, porém ele diz que tem segurança de que vai ter o apoio da legenda aí do União Brasil para disputar a eleição. Ele não é um consenso, mas ele tem a maioria do apoio dentro do partido, embora aí muita gente do partido queira apoiar o Ricardo Nunes, que é a aposta lá do Jair Bolsonaro para o governo de São Paulo, né, que é o atual prefeito da cidade, do município, inclusive, né? Então, tem gente do União Brasil que prefere apoiar a reeleição do Ricardo Nunes do que se aventurar aí colocando o nome do Kim Kataguiri para disputa eleitoral, né? Agora, o pessoal começou a perguntar, ao fazer algumas perguntas, então, para ele aí a respeito para o Kim Kataguiri no Congresso, a respeito aí do enfrentamento da criminalidade em São Paulo, que é um grande problema naturalmente, né? Assim como em outros municípios brasileiros, é uma coisa endêmica do Brasil. E ele fez um discurso ali, então, linha dura na questão da segurança pública e disse o seguinte, né, que se ele for eleito, ele vai dar aval
para a polícia matar criminosos, né? Não sei, o pessoal da Folha colocou isso aqui, não sei se é exatamente isso aqui que ele falou. Tem aqui a citação do que ele disse lá no palco, né? Então vamos ser mais fiéis às palavras do Japa aqui. O bandido, ou ele muda de cidade ou ele muda de profissão, porque aqui em São Paulo não vai dar para ficar. Porque se apontar a arma para a cara do cidadão aqui na cidade de São Paulo, nós vamos te matar. Se você apontar uma arma para o cidadão paulistano, nós vamos te matar. Então isso aqui foi o que ele disse. Então aí ele afirmou que numa eventual gestão dele aí, essa vai ser a orientação tanto para a Polícia Militar quanto para a Guarda Civil Metropolitana aí. Inclusive ele quer transformar essa GCM, a Guarda Civil aí, numa polícia municipal. E ele disse também que é preciso declarar uma guerra aberta contra o PCC para enfrentar o crime organizado na cidade e tudo mais. E aí um dos rapazes ali presentes no auditório lá do MBL, ele questionou aí essa afirmação do Kim Kataguiri, questionou se isso seria legal, se isso seria realmente válido e tudo mais, ou se isso poderia acabar dando algum tipo de repercussão judicial para os policiais, ou a mídia poderia cair em cima e tudo mais. Kim Kataguiri disse que isso aí ele não está defendendo nada que não seja previsto pela lei brasileira, porque seria, nas palavras dele, legítima defesa de terceiro, né? E essa medida teria apoio de boa parte da população, né? Não sei dizer exatamente se isso procede, né? Esse discurso acalorado sobre questão da segurança pública, todo mundo faz. Essa é a grande verdade. O brasileiro não gosta de bandido, essa é a verdade. O meu governador aqui, o Casagrande, falou na campanha eleitoral nisso também, de bater, dar porrada em bandido, bandidagem não vai ter folga com ele e tudo mais. E o cara é do partido do Geraldo Alckmin, né? Vai dizer o que então nessa história? Um cara totalmente esquerdista. Mas no Brasil isso aí consegue muitos votos. Então, é claro que o Kim Kataguiri iria partir para esse discurso que soa muito mais como um discurso do Bolsonaro ou de alguém alinhado ao Bolsonaro do que desse pessoal da direita limpinha aqui do MBL, que é um pessoal que processa pessoas por crime de calúnia, difamação, por falar mal deles, né? É um pessoal aqui que entra na justiça, aciona o Ministério Público contra pessoas que vendem conteúdos no OnlyFans e coisa e tal, né? Então, realmente, esse pessoal da política limpinha não combina muito com esse tipo de discurso aqui. Agora, a grande verdade é que o MBL está bastante esvaziado. Kim Kataguiri é um nome forte aqui do partido, ainda tem uma boa visibilidade. O próprio Mamãe Falei também, embora ele tenha perdido o mandato dele e tudo mais, esteja inelegível, ou seja, não vai poder compor com o partido aí como algum nome eleitoral e tudo mais. A grande verdade é que o Movimento Brasil Livre está se esvaziando bastante por conta desse posicionamento equivocado deles contra o Bolsonaro no passado, a favor do lockdown, a favor do fecha tudo, essa política limpinha que o pessoal não aguenta mais. E o Sérgio Moro, então, aqui apareceu nesse congresso, falou lá um monte de coisa sobre a Lava Jato e tudo mais, e ele meio aqui que eventualmente vai participar desse partido, né? Não sei, só acredito vendo quando isso acontecer. Você sabe que o Sérgio Moro realmente gosta de passar uma rasteira nos partidos que o acolhem, né? O Podemos que o diga. Você lembra disso? Eu comentei bastante isso na época aqui no meu canal quando aconteceu, né? Mas então parece que vai começar a sair do papel depois de anos de promessas, não é? A questão do partido do MBL. Eventualmente Sérgio Moro vai entrar nessa história aí porque ele, no final das contas, é um adorador dessa história da política limpinha. É um cara que acredita no Estado, que o Estado vai funcionar, o Estado tem que ser eficiente, etc. Que é o que esse pessoal do MBL acredita, né? O problema é que eles estão muito queimados para terem algum grau de relevância, principalmente para pular para o executivo, que é o grande sonho deles. Eles conseguem entrar no Congresso Nacional, conseguem entrar numa Assembleia Legislativa, numa Câmara, Câmara de Vereadores. Isso já aconteceu no passado, não é? Agora, pular para o executivo é um salto maior. Kim Kataguiri aparece aqui com 8% das intenções de voto em pesquisas realizadas, né? Deixa eu ver se eu acho esse valor aqui, exatamente, 8% aqui, sendo que o Guilherme Boulos tem 32%, o Ricardo Nunes tem 24% e a Tabata Amaral tem 11%. Então ele está muito longe de ter alguma chance, de fato, de ir para um segundo turno na Prefeitura de São Paulo, né?
Mas a verdade aqui é que o MBL, de forma geral, está se esvaziando enquanto um movimento político com a sua relevância política diminuindo cada vez mais. Então, o Kim Kataguiri vai tentar certamente concorrer à prefeitura aí, não vai ter sucesso, isso aconteceu com Mamãe Falei, vai ter mais ou menos o mesmo percentual de votos aí, e no final das contas, ele vai continuar sozinho como grande nome forte político do MBL, porque esse pessoal adotou o discurso errado, as ações erradas. Não se esqueça jamais que esse cara, Kim Kataguiri, assinou junto com o pessoal do PT o pedido do super pedido do impeachment do Bolsonaro. Isso é uma vergonha que ele não vai conseguir apagar da carreira política dele. Esse é o tipo de cara que o Kim Kataguiri é. Um sujeito que apoia o sistema no final das contas, né? Esse é o grande interesse dele, é um adorador do Estado no final dessa história toda. Mas o que você achou do Congresso do MBL, da pré-candidatura do Kim Kataguiri, do Sérgio Moro aparecendo nessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.